Olá, seja muito bem-vindo. Eu criei uma hashtag Eu Quero Viver Bem em homenagem ao Setembro Amarelo. E se você quiser conhecer 10 dicas muito simples para aumentar o seu equilíbrio e o seu bem-estar, fica aqui comigo, que eu vou te passar. Você sabia que o nosso cérebro é o último órgão a se desenvolver completamente? O seu desenvolvimento total acontece até os 25 anos de idade. A neuroplasticidade nos ajuda a modelar o nosso cérebro, o nosso comportamento, os nossos hábitos. Então, essa neuroplasticidade, apesar de nos ajudar, ela não acontece de uma hora para outra. É por isso que muitas vezes as pessoas comentam que precisa 60 dias para um novo hábito, que é necessário, às vezes, 90 dias para que seja um novo hábito. Isso chama-se neuroplasticidade. Até os 2 anos de idade, os conceitos de crenças e valores já estão gravados no nosso cérebro. E isso vem diretamente dos nossos pais ou daqueles que nos criaram. Então, a partir até os 8 e 10 anos de idade, o nosso cérebro ele está aberto a aprendizados, sem questionamento. Então, até os 2 anos, já está gravado, né, as crenças e valores do nosso sistema familiar. E até os 8 anos, o nosso cérebro ele está aberto à aprendizagem sem questionamento. A partir dos 10 anos, os aprendizados já são questionados através das nossas crenças e valores, ok? E até os 25 anos, o córtex pré-frontal, que é o nosso centro da racionalização e do comportamento, que é o nosso córtex pré-frontal, essa área aqui na nossa fronte, né? Ele já está plenamente desenvolvido. A parte ruim disso é que a dificuldade em desenvolver novos comportamentos, isso se torna assim mais presente, né? Então nós temos uma dificuldade a partir dos 25 anos para desenvolver novos conhecimentos, até novas habilidades e novos hábitos. Mas nada pode superar a força do poder da vontade. E você sabendo isso, precisa entender que para você poder, principalmente depois dos 25 anos, criar novos hábitos, você precisa ter muito mais força de vontade. Então, o que eu desejo é que você tenha muita força de vontade e poucos questionamentos com referência a essas 10 dicas que eu vou te dar, porque essas 10 dicas, elas foram validadas pelas minhas pesquisas na área médica, psicológica e também na área da fisiologia e da biologia. A fisiologia é o estudo das funções do nosso organismo. Então, vou apresentar aqui comportamentos que você precisa adquirir ou substituir para que você possa ter um bem-estar. Bons comportamentos, boas atitudes e uma boa disciplina são os verdadeiros responsáveis por uma vida saudável e mais equilibrada. E saiba que podemos desenhar esses novos comportamentos e esses novos hábitos em nós. Então, vamos junto? Eu sou Donato Di Marzio e esta é a minha contribuição para o Setembro Amarelo. E aqui vão elas. A primeira dica, regular o sono. Nosso organismo é uma máquina maravilhosa, desenhada por Deus, mas ela exige de 7 a 8 horas de sono para se reorganizar. Então, entenda bem, o nosso corpo ele é perfeito, só que ele precisa de 7 a 8 horas de sono para se reorganizar biologicamente e fisiologicamente. Priorizar o sono é a melhor atitude de amor ao seu corpo.
O mais importante é alcançar essas horas de sono através de ações saudáveis e naturais, não ingerindo remédios para dormir. Utilize substâncias naturais, como a meditação, a ausência do celular 2 horas antes do seu sono, isso é muito bom, que a TV ligada também ajuda bastante, né? Você ter um sono de qualidade, que é o famoso sono REM. O sono REM é fundamental porque é nele que as memórias são processadas e o conhecimento é consolidado. Fora outras atividades fisiológicas que se organizam durante o sono. Então, essa é a primeira dica: controle o seu sono. A segunda dica é: atividade física pode salvar a sua vida. Ela ajuda tanto na parte física como na parte mental. Ajuda no nosso sistema imunológico e digestivo, fazendo com que todo o corpo trabalhe, cumprindo por completo as suas funções. E quanto à parte digestiva, não é porque você tem que almoçar e sair correndo, não. É que quando você corre, quando você movimenta o corpo, todas as outras funções começam a fazer as suas funções corretamente. O sedentarismo é uma porta aberta para muitas doenças. Se possível, faça diferentes atividades durante a sua semana. Comece pequeno, aos poucos, e vai aumentando conforme a sua necessidade. A vantagem das academias é que elas possuem profissionais treinados para darem a você exercícios necessários dentro da sua melhor condição física e, vamos falar aqui também, dentro da sua idade. E lembre-se, não é para somente ficar tirando selfies ou então colocando ali, né, no Instagram o percurso que você fez. Olha, eu fiz 10 quilômetros hoje. Não, não é para fazer isso. Isso é algo que você precisa fazer por você mesmo e para você, não é para os outros. Então, menos preocupação com a roupa que você está vestindo e mais preocupação com o seu conforto e bem-estar. Exercícios na natureza também são muito, muito benéficos e precisam estar na sua agenda. O nosso corpo, ele necessita ter contato com a natureza, com a mata e com a terra. Nós temos uma conexão muito forte com a natureza. E, infelizmente, estamos vivendo muito na selva de pedra. E isso está trazendo problemas de saúde. A terceira dica: tenha no mínimo 1 hora de leitura por dia. Então, veja, através dos movimentos oculares, temos o desenvolvimento de diversos circuitos cerebrais, que são os nossos neurônios funcionando, tá? E esse circuito, ativação desses circuitos cerebrais, eles são imprescindíveis para a nossa percepção de espaço, segurança e foco. E ainda aumentamos o nosso conhecimento através da leitura, e isso nos traz mais segurança e fé. Eu não estou falando da fé religiosa, não estou mandando você ler Bíblia, né? Eu estou dizendo a fé é aquela crença em você mesmo, você sente-se que você é capaz porque você tem o conhecimento, e o conhecimento te traz segurança e fé em você mesmo, tá? 2 itens imprescindíveis para a autoconfiança: através do discernimento e o empoderamento que a boa leitura te traz no campo pessoal e afetivo. Eu disse boa leitura. Então, aquelas revistas de fofoca, imagina, aquelas, né, péssimas leituras, aqueles jornais que você torce e sai sangue, isso não é positivo.
Estou falando das boas leituras, bons livros, não só na área do romance policial, autoajuda. Realmente, eu estou dizendo aqui bons livros, ok? A quarta dica é o cuidado com o álcool e com o cigarro. Infelizmente, a socialização está ligada muito ao consumo de álcool. Pessoal, vamos beber com os amigos, tal. O problema é que ambos, né, não só o álcool como o cigarro, são uma porta aberta ao consumo de outras drogas normalmente ilícitas. O álcool e o fumo, combinados com a nossa condição genética, cada um tem uma performance genética, um desenho genético, tá? E o álcool e o fumo, combinados com a nossa condição genética, que muitas vezes é desconhecida, e também o álcool e o fumo, associado a outras variáveis, como uma alimentação péssima, como tomar medicamentos e o estilo de vida, muitas vezes péssimo também, da pessoa, tudo isso somado contribui para muitos dos problemas físicos ou psicológicos de uma pessoa. Então, às vezes, mudando o álcool e o fumo, a alimentação e algumas atitudes que você tem, só isso já te cura de muitas doenças, tá? Mesmo que você fale que só bebe socialmente, isso não se modifica, porque o seu organismo não entende que você está bebendo socialmente. O efeito do álcool vai continuar trazendo dificuldades para você. O álcool, ele é depressivo e ele age em áreas específicas do cérebro. Então, o álcool, ele é depressivo. Aí você fala assim, mas por que as pessoas ficam mais soltinhas depois que bebem? Justamente porque tem aquelas áreas, né, que nos inibe, né? Porque são áreas que foram ali, tem crenças que nos inibem, não faça isso, não faça aquilo. O álcool deprime aquelas áreas, então você se sente mais solto. Mas, na verdade, o álcool ele é depressivo, ok? E ele inibe muitas áreas, por isso que quem bebe, né, não consegue andar direito, é ruim para dirigir, porque ele diminui os nossos reflexos, tá bom? E o fumo, ele além dele ser prejudicial ao pulmão, ele nos mostra que algo está faltando em nosso inconsciente. Então, o cigarro, normalmente, ele é um substituto para algo. Então, quando nós temos uma deficiência né, um trauma, a falta de alguém, nós nos sentimos abandonados ou nos sentimos desprotegidos. Por isso que o fumo ajuda bastante, o fumar o cigarro ajuda, né, com pessoas ansiosas, porque elas têm essa questão de falta de proteção. O cigarro nos mostra que nós estamos substituindo algo ou alguém no nosso inconsciente, tá? Quinta dica, cuidado com as comparações. As redes sociais são uma cilada, onde muitos comparam a sua vida real com os pequenos pontos de felicidade dos outros, que muitas vezes também é maquiado. Muita gente tira foto do lado de coisas que às vezes não é dela, né? Ou então cria, né, uma forma de falar como se tivesse uma vida maravilhosa e, na verdade, não é nada disso que acontece. Limite o seu tempo nas redes sociais, aproveita para ler um bom livro e tenha seus objetivos de vida acima da vida das pessoas que você segue ou curte. Eu gostaria de ser tal pessoa, eu gostaria de ser como tal pessoa. Não é legal. Então, cada ser tem a sua identidade. E uma das atitudes que leva à procrastinação ou à depressão é desejar ter a vida, ou seja, a identidade de outra pessoa.
Então a pessoa fala assim, mas para que eu vou fazer isso se eu vou continuar na mesma, né? Isso é um dos grandes fatores que promovem a procrastinação. As frustrações que as comparações nos trazem roubam a nossa energia para as conquistas e metas pessoais e profissionais que nós temos. Então, essas comparações, elas nos roubam a nossa energia e evita que nós consigamos atingir as nossas metas pessoais ou profissionais. Então, foque em suas metas, em suas necessidades pessoais para poder superar os seus obstáculos. E é na superação dos seus obstáculos que você vai conseguir ter uma vida que você deseja. Não precisa ser a vida do outro. Sexta dica, ok? Resiliência. Resiliência é a capacidade que você tem de, apesar de um problema que você passa, você voltar a ser como você era antes. Então, busque estratégias, comportamentos ou atitudes para trabalhar os nãos que a vida te traz, momentaneamente ou definitivamente, ok? Veja, recusas de outras pessoas com relação às suas vontades, insucessos, vaias é quando as pessoas falam, ih, você fez isso, ih, bobão, tal, tudo, né? Prejuízos financeiros, principalmente, né? Indiferenças, mágoas e a sensação de abandono, porque, na verdade, nós não somos abandonados. A pessoa, ela simplesmente se distancia, porque você tem a você mesmo. Então, para que você vai se sentir abandonado? Mas nós temos uma sensação de abandono, que é uma reprise, né? Vale a pena ver de novo, é uma reprise da situação que nós passamos quando crianças, porque aí sim nós fomos abandonados, né? Com 2, 3 anos, a ausência de alguém, a gente sente como um abandono, né? Então, essas coisas precisam ser trabalhadas por você. Então, essas recusas, esses insucessos, essas mágoas, essa sensação de abandono, são coisas que elas precisam ser trabalhadas, mas por você, individualmente. Você tem que trabalhar isso. Ou, se você não consegue fazer isso sozinho, faça através de terapia. Use o sistema, né, terapêutico para que possa te fortalecer e você superar isso. Porque, veja bem, o tempo não cura nada. Essa coisa, o tempo cura, esquece. O que o tempo faz é colocar, né, os nossos traumas ou retraumas, né, que é o trauma da infância novamente na nossa vida, né? Então, o tempo só coloca aquilo debaixo do tapete, no esquecimento, tá? Mas isso vai acabar criando uma bolha. E aí sim, com o tempo, essa conta pode ficar alta demais para suportarmos. É quando a pessoa, né, não consegue, aí ela se descontrola. Então, é quando, né, a pessoa vai e não consegue suportar mais. Então, busque ajuda para isso, tá bom? Sétima dica, abra mão do controle. Nossa, eu sei que tem gente aí que ficou agora, arrancou os cabelos, né? Eu não posso fazer isso porque tenho falta disso, mas eu sou uma pessoa que tem problemas com controle. Então, abra mão do controle, ok? Buscar controlar a tudo e a todos, o que os outros fazem ou deixam de fazer, só te leva para o medo e para a depressão. Então, entenda bem, você não controla as pessoas, mas você vive essa ansiedade e isso te leva para o medo. O controle, ele não controla os outros, mas ele leva você para o medo e para a depressão. As coisas no mundo não precisam estar maravilhosas para que você viva feliz. Aprenda a viver com o que você tem, com aquilo que a vida te oferece naquele momento. Tipo assim, é o que tem para hoje. Você entendeu? Esta é a verdadeira gratidão.
você ser grato pelo que a vida te traz agora. Então, a gratidão ela tem que ser renovada. Não é só pelos bens que você conquistou, é pelas oportunidades que você tem. Oitava dica. Sem dor, sem ganhos. No pain, no gain. É uma frase muito famosa na área dos esportes. E ela também é muito valiosa no nosso dia a dia. Precisamos trabalhar as nossas próprias conquistas. O que vem fácil nem sempre é o melhor resultado e pode muitas vezes te fazer se contentar com pouco. Então você fala assim: não era o que eu queria, mas tá bom. Você entendeu? Então faz você se contentar com pouco, porque você espera que o outro faça. O outro faz assim e você se contenta. Enquanto você podia fazer assim e ficar muito mais feliz, você se contenta com o pouco que o outro te faz, né? Ou te traz. Então, trabalhe as suas próprias conquistas. Não dependa do outro, ok? Então, muitas vezes, pequenas recompensas consistentes, vinda dos nossos esforços, nos conduz a um bem-estar contínuo, sabe? Dá graças a Deus pelo dia do trabalho de hoje, pelo que eu conquistei hoje. Não estou rico, não ganhei, não consegui casa, barco, avião, helicóptero, mas hoje eu conquistei algo. E seja grato por isso. Porque essas percepções de conquistas contínuas nos faz nos sentir grandes. Agora, se você fala, pô, não consegui aquilo que é muito grande, que teria que se ter por etapas, faz com que você pare no meio do caminho. Normalmente, as pessoas que abandonam as coisas são pessoas que não sentem essas recompensas consistentes a todo dia, essas pequenas recompensas. Então, as pessoas acabam deixando as coisas no meio do caminho. Quando você tem metas, você tem um objetivo que é um objetivo grande. Aí você divide isso em pequenas metas e fica grato por essas metas que você alcança, você tem mais resiliência, você consegue alcançar o seu grande objetivo. Nona dica. Nossas maiores queixas têm origem na infância. Tudo bem, todo mundo já ouviu falar disso, mas ninguém entende o porquê, né? Mas vamos lá. 8 a cada 10 pessoas, eles trazem problemas que tiveram com seus pais, irmãos ou dos relacionamentos que viveram na infância. E assim projetam no outro que está à sua volta essas queixas, perpetuando os traumas de sua infância. Então, o trauma da sua infância não está lá na sua infância, com 4, 5, 6 anos de idade. O trauma da sua infância, ele é vivido hoje, com as pessoas com quem você se relaciona hoje. Você projeta nessas pessoas os seus traumas. E com isso você perpetua esses traumas. Não é que o trauma quer ser perpetuado, é você que perpetua ele. Tá? Então, não terceirize a sua felicidade e fuja, pelo amor de Deus, fuja da vitimização. As famílias, elas não são perfeitas e as suas queixas não vão modificá-las. E adivinha como eu sei disso? Não adianta, por mais que eu reclamasse da minha família, do meu pai, da minha mãe, eles não mudaram um centímetro. Então, não adianta você ter queixa contra a sua família, porque elas não vão mudar. A aceitação, guarde bem essa palavra, a aceitação é o primeiro passo para comportamentos saudáveis e relacionamentos felizes. A aceitação é o primeiro passo para comportamentos saudáveis e relacionamentos felizes. Viva e a partir de agora, decida fazer diferente. Seguir em frente é uma necessidade. Então entenda bem, não tem outra opção de vida. A vida só está em seguir em frente.
Se você para e fica nos traumas, você está em direção à morte. A morte do seu sucesso, a morte da sua felicidade, a morte da sua vida, tá? Então, veja, para ir para a vida só tem um caminho, e esse caminho é seguir em frente. Ok? A 10ª dica é: não espere ter energia para fazer o melhor, ou dinheiro também, né? Fazer o melhor te trará a energia necessária. Então, entenda bem, você não tem que esperar o melhor momento para poder fazer o seu melhor. Você tem que começar a fazer o seu melhor para que assim as coisas melhores cheguem até você. Você precisa entender que somente fazendo é que você vai alcançar alguma coisa, principalmente se você fazer tudo isso que eu te disse, né, hoje. Então, fazendo é o melhor caminho para você ter o seu sucesso. Então, entenda bem, a energia, ela aparece quando você faz. Você não tem que esperar a energia para fazer, é começar. A energia, ela vem depois que você começa. Só assim você vai construir uma vida de sucesso. Não espere o sucesso para você fazer o que você precisa. Olha, ele nunca vai chegar. Não espere o cenário perfeito para você iniciar o projeto. Você nunca vai iniciar. Construa você o cenário perfeito, o seu cenário. E a partir do que você tem agora, acredite, é o seu esforço com estratégia que constrói cenários melhores. Não adianta você pedir para Deus, rezar, esperar que chegue. Não, tá? Faça. E através de você, Deus vai se manifestar, tá? Lembre-se que você já tem dentro de você todos os recursos para construir a sua felicidade. Você só precisa acessá-los internamente e conscientemente, ok? Esta listagem não vai te transformar em um robô. Ah, eu vou ter que fazer isso, isso, isso. É muita regra. Nossa, 10 regras. Não, essa listagem não vai te transformar em um robô. Mas não segui-la vai te conduzir a uma vida mais ou menos, com resultados mais ou menos, com uma saúde mais ou menos, e gastando muito mais energia e dinheiro com remédios. É isso que vai te impedir de alcançar os seus objetivos. É não fazer essas 10 dicas, ok? Então, enfim, veja, eu te passei 10 dicas. A decisão é sua. E eu desejo para você muito sucesso. Mas lembre-se, eu desejo a você também muito trabalho. Obrigado e bom Setembro Amarelo para você.